E hoje nós vamos falar aqui sobre vivendo os milagres financeiros junto com Deus, com base na palavra de Deus e lembrando de o Deus que supre em todas as coisas. Repete comigo, por favor. O Deus que supre em todas as coisas. Vamos ler tudo junto. 1, 2, 3 e o Deus que supre em todas as coisas. Amém, glória a Deus. Aqui nós acreditamos em um Deus que Ele supre todas as nossas necessidades. Às vezes a gente acredita que Deus, Ele trabalha na nossa fé, Ele pode operar a cura, mas quando entra na parte financeira, às vezes a gente não acredita tanto. Às vezes a gente pensa que a palavra de Deus só se resume a poder, a experiências ali sobrenaturais no movimento da igreja, mas também Deus, Ele tem bênçãos financeiras para todos nós, amém? Henrique, me ajuda aí, Henrique, com o seu teclado. Me ajuda aí com o seu teclado. Aê, amém. O que eu queria conversar com os irmãos aqui quando a gente fala sobre esse tema financeiro? Você, faz essa pergunta para o seu coração. Você acha que Deus se importa também com a sua vida financeira? Com certeza? Com certeza. E quando a gente fala aqui de vida financeira, em especial em milagres, o que é o milagre? O milagre é quando o natural já foi cuidado, as alternativas naturais já foram bem feitas, não tem mais o que fazer, aí é a hora que entra o milagre de Deus. E o milagre de Deus, ele vem por alguns motivos. Um dos motivos do milagre de Deus acontecer é para demonstrar o poder de Deus, para demonstrar a força de Deus. Nós temos lá no período do Egito, que Deus ele envia aquelas pragas, aqueles sinais, com um propósito, mostrar que Ele era Deus para aquele povo. Então, quando você estiver diante de uma situação difícil, e o milagre de Deus acontecer, você precisa lembrar que é Deus mostrando que é poderoso na sua vida. É Ele mostrando que Ele tem ainda influência na sua vida. E nós temos aqui situações, por exemplo, em Deuteronômio 4, 34, abre aí. Deuteronômio 4, 34. Que a gente vê os sinais de Deus acontecendo em meio a uma guerra. Em meio a uma guerra. É o 4:34. Ou se Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais e com milagres, e com peleja, e com mão forte, e com braço estendido, e com grande espantos, conforme a tudo quanto o Senhor Deus vos fez no Egito e aos vossos olhos. Aqui é ele perguntando sobre esse sinal de Deus, e a gente vê Deus, Ele intervindo em uma guerra e trazendo uma lembrança, para mostrar que Ele é poderoso de operar milagres. E a gente vê que Deus ele vai se manifestar a sua glória e revelar milagres conforme o tempo vai passando. Tem uma grande diferença quando a gente pensa sobre a parte financeira entre você ser uma pessoa gananciosa e você ser uma pessoa ambiciosa. Uma pessoa gananciosa, ela faz de tudo para avançar financeiramente. Ela quer tirar vantagem de tudo, e isso não é de Deus. Enquanto uma pessoa que ela é ambiciosa é uma pessoa que tem sonhos. E Deus, Ele vai realizar os seus sonhos financeiros também nessa noite. Os sonhos daquilo que você tem para a sua família. Então, o milagre financeiro, ele não necessariamente é um sinal de ganância, mas é Deus mostrando que Ele tem poder sobre todas as áreas da sua vida. A gente vê a história de Jó, que ele perdeu as riquezas. Deus permitiu que os bens dele fossem tocados. Mas o mesmo Deus que permitiu ele sofrer aquele prejuízo financeiro, foi o Deus que multiplicou a riqueza de Jó. E nessa noite Deus vai multiplicar os seus recursos, meu irmão. Toma posse dessa palavra. E eu quero viver milagres financeiros. Mais alguém aqui quer viver milagre financeiro de Deus? Eu quero viver o operar de Deus.
eu quero viver o sobrenatural de Deus. Só que, como eu falei para vocês, antes da gente ter a expectativa pelo sobrenatural, o nosso natural precisa estar bem cuidado. Entendi? E aí a primeira pergunta que eu me faço é: o que a Bíblia fala sobre planejamento financeiro? Abra aí em Lucas 14, 28. O que a Bíblia fala sobre planejamento financeiro? Nossa, a Bíblia fala disso também. Sobre a importância de você planejar as coisas. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Primeira lição que eu quero que você pegue aqui: planeje antes de agir na sua área financeira. Planeje antes de você dar aquele passo. Muitas pessoas falam: não, vou dar o passo de fé, mas não fez a conta aqui, não ouviu o princípio de Deus. Tem gente que fala: não, vou comprar parcelado, o anticristo paga depois aí também, não é? Só que o princípio fala para a gente planejar os nossos compromissos. Você precisa pensar e planejar antes de só sair tomando uma decisão. Sentar, conversar com a pessoa que você mora, com seu marido, com a sua esposa, para vocês agirem juntos em direção à conquista do sonho de vocês. Às vezes isso é um assunto sensível entre alguns casais, porque mexe no bolso, aí já começa, tá desconfortável. Mexeu no bolso, aí dói. Um quer gastar muito e o outro quer economizar muito, aí a visão não se alinha, aí começa o conflito. Um fala: deixa eu viver, o dinheiro é meu, mas não, e nossos sonhos. Olha esse dado aqui, irmão, que eu puxei. 78% das famílias têm algum tipo de dívida hoje. Compra as coisas parceladas e tudo mais. Ou seja, se tiver 10 pessoas, 7 delas tem algo ali que ela está devendo, que ela não pagou. Quando a gente para analisar ainda, além das dívidas, tem pessoas que estão com dívidas em atraso. 28,6% tem dívida em atraso. Tem dívida em atraso, ou seja, se tiver 10 pessoas, 2 ou 3, vai estar assim: meu Deus do céu, eu estou devendo. Provavelmente tem alguém aqui: meu Deus, eu estou devendo, o que eu vou fazer? Primeira coisa, pense antes de agir da próxima vez. Planeje antes de agir. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai operar um milagre para te tirar dessa dívida, irmão. Ele vai operar um milagre. Mas aprenda a lição, porque se Deus entrar agora, operar o milagre, vir com a provisão financeira, resolver essa situação, e você não aprender a planejar antes de agir, daqui a pouco você vai estar aqui de novo: meu Deus, estou apertado aqui, não tenho dinheiro para comprar uma pipoca. Então planeje antes de agir, para a gente não fazer parte da estatística que, além de estar com alguma dívida parcelada, que é quase todo mundo, ainda ficar com endividamento que vai te gerar estresse, vai te gerar conflito em casa. Então, o primeiro princípio financeiro para você é: planeje antes de agir. Segundo princípio, abra em Gênesis 41, versículo 35. Gênesis 41, versículo 35. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Qual que é a situação aqui? José do Egito tem a visão de planejamento, e ele percebe que eles terão ali 7 anos de fartura, para depois 7 anos de vacas magras. E qual que é a direção que ele tem ali? Guarde, porque vai chegar a dificuldade financeira. Qual é o segundo princípio que eu quero que vocês tenham aqui? Guardem para o futuro de vocês. Guardem para o futuro, justamente porque, tenha certeza, o aperto ele vai chegar. A dificuldade ela vai chegar. E se você não estiver preparado financeiramente,
você vai ter desentendimento, vai ter estresse, vai perder noite de sono, justamente porque não guardou para o futuro. Assim que eu casei, questão de, não sei se foi dias, mas foi muito recente, eu casei, minha moto quebrou, por um descuido meu, R$5.000 o motor para arrumar da minha moto. Foi triste, chorei no banheiro. Meu Deus, R$5.000 ter que pagar aqui. Só que naquele momento, graças a Deus, eu tinha uma reservinha ali que eu podia usar. Ainda assim sofri. Imagina se eu não tivesse nem a reserva. Juntem para o futuro, irmãos. Guarde para o futuro de vocês. Tenha isso de vocês pouparem um pouquinho, R$100, R$200 que seja, R$50 ao mês, mas vai construindo a reserva de emergência de vocês. Hoje tem bancos aí que é simples para todo mundo utilizar, Nubank, Mercado Pago, que você coloca o dinheirinho de vocês lá e vai render uns juros. Agora é o melhor momento para vocês guardarem ali e poupar, porque está pagando bem os juros. Isso é sabedoria financeira para vocês terem paz. E quando a gente fala de guardar para o futuro, de planejar financeiramente, isso impacta até no relacionamento. Olha esse outro dado que eu trouxe aqui, ó. 60% dos divórcios estão ligados a questões financeiras. Nesse estudo supera até a questão de ciúmes. Ou seja, se você não organizar financeiramente a sua casa, você está abrindo brecha para outros conflitos. Então, às vezes é melhor ter a dor de economizar, de abrir mão de gastar, do que ter a dor de ter a família destruída. De ver filho crescendo ali sem a presença do pai ou sem a presença da mãe. Então, a Bíblia está nos orientando nessa noite. Planeje antes de agir. Guarde para o seu futuro. Lucas, mas e assim, falando de dinheiro, mas a Bíblia não fala também para a gente não amar o dinheiro? Realmente, não ame o dinheiro. Esse é o princípio. Mas ela não está falando para você odiar o dinheiro nem se rasgar o dinheiro. Porque você precisa de recursos para cuidar da sua família. Você precisa de recursos para dar o remédio quando a sua família precisar também. Então, o terceiro princípio aqui sobre o que a Bíblia fala sobre a parte financeira é: não ame ao dinheiro. Não ame ao dinheiro, ame a Deus, porque Ele vai ser o seu socorro bem presente no dia de angústia. A estabilidade, ela não existe. Você pode guardar, você pode planejar, você pode ter o melhor emprego. E isso pode acabar assim, sem Deus. Minha mãe sempre me lembra de falar, ó, se Deus não guardar, em vão guarda o sentinela. Mas eu declaro que em nome de Jesus, vocês serão prósperos e o amor de vocês vai estar voltado para a palavra de Deus e não para o dinheiro. Vamos confiar em Deus. Agora que eu chamei a atenção de vocês aqui, para vocês prepararem o natural, para vocês organizarem as dívidas, para vocês planejar antes de agir, para vocês guardarem para o futuro. Se vocês estão preocupados com o natural, para aquilo que aquilo que está nas mãos de vocês, no controle de vocês, agora a gente vai entrar aqui no sobrenatural de Deus. Eu quero que a gente abra aqui em Ageu 2, versículo 8. Lembre-se, agora eu vou falar, o Deus que é o dono de tudo. A palavra de Deus fala antes, assim, em Salmos, nem precisa abrir, 24:1, do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Vou ler aqui, ó, em Ageu, pode voltar lá em Ageu 2, 8, versículo 9. Ageu 2, versículo 8. Ageu 2, versículo 8. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. Pode passar. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos.
e nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Qual é o cenário do povo aqui? Eles estavam tristes porque aquela construção, aquele templo que eles estavam construindo, não estava tão belo quanto o outro templo que foi perdido. Ou seja, eles começaram a questionar o que aquilo não iria ficar tão bom. E Deus vem e fala para eles: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Deus vem e diz para eles que minha é a prata, meu é o ouro, meu é o recurso. Talvez você olhe para a sua situação, Lucas, você falou de planejamento, mas a minha situação agora é muito grave, eu estou cheia de dívida, não tenho um recurso, o salário mal dá para pagar as contas. De Deus é o ouro, de Deus é a prata, e a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Isso é Deus falando para você. Ele está garantindo recursos, mesmo em meio ao cenário de dúvida, mesmo ao cenário de incerteza, mesmo em meio à crise, mesmo em meio a todos esses problemas, Deus está garantindo um futuro para você. Ele não te abandonará, Ele não te desamparará. Ele está trazendo essa visão para vocês, de que esse templo vai ser reconstruído, muito melhor do que o primeiro. Ele traz para vocês essa glória futura, essa visão de futuro. Então a gente planejou as coisas, mas talvez o momento não está tão ideal. Imagina só um filho pedindo pão para um pai rico e generoso. Não tem para que o pai negar. E você tem acesso a esse pai rico e generoso, que é o Deus, que é o dono do ouro, é o dono da prata, é o dono de todas as coisas. A nossa confiança não pode depender só dos nossos recursos, não pode depender só do governo, não pode depender da empresa. A nossa confiança tem que estar em Deus. É Deus que cuida dos seus recursos, da sua finança, só Ele cuida. Abre aí, Deuteronômio 28, versículo 1. Eu vou compartilhar com vocês alguns princípios para abrir o caminho para os milagres financeiros da sua vida. E será que se ouvires a voz do teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre a terra de todas as nações. Pode passar. Vamos aí até o 6. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando os ouvires a voz do Senhor teu Deus. Vai recebendo aí, ó. Bendito será na cidade, bendito será no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será ao entrares, e bendito será ao saíres, em nome do Senhor Jesus. Está vendo aqui é Deus falando, abençoado você vai ser. Próspero você vai ser, abençoado vai ser os seus recursos, abençoado vai ser a sua casa, abençoado será a sua família. E o segredo é simples: quando ouvires a voz de Deus. Qual é o princípio aqui para Deus abrir o caminho dos milagres? A obediência. Então não adianta você querer viver milagre de Deus se você não está obedecendo ali os princípios que Ele já colocou para você. Talvez a resposta que você precisa, Deus já está falando nesse momento. Já está na Bíblia. Basta você querer agir e não ficar de forma passiva, só esperando cair do céu. De novo, faça o natural e Deus vai fazer o sobrenatural. A bênção vem quando você busca viver a palavra de Deus. E o milagre, ele jamais vai anular um princípio bíblico.
princípio é: obedeça a Deus, obedeça a voz dele. Segundo princípio, para abrir os caminhos dos milagres, Lucas 6:38. Lucas 6:38. Dai e sirvo-as dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vocês terão o vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medires, também vos medirão de novo. Aqui é Deus falando para a gente assim, ó: a medida que você dá, vai voltar para você também. Às vezes é clichê a gente falar, né? Não, você não pode dar as coisas só esperando algo em troca, tá certo. Só que o princípio aqui está falando para a gente é: planta e você vai colher. Seja generoso com as pessoas, exercite a sua generosidade. Talvez a sua vida financeira não deslanchou porque o seu coração ele não é um coração generoso com as pessoas. Faça a reflexão, a palavra ela vem para confrontar você e me confrontar também. Qual foi a última vez que você foi generoso com alguém? Que você exercitou a sua generosidade para ajudar uma pessoa? Talvez uma pessoa que não poderia fazer nada por você. Só que o Deus lá do céu é aquele que tudo pode por você. Então, segundo princípio, seja generoso. O milagre, ele acontece quando a gente solta aquilo que está nas nossas mãos, para Deus colocar algo ainda maior. Abre em Provérbios 19:17. A gente precisa exercer a generosidade, porque é um princípio que Deus nos ensina, que a Bíblia nos ensina. A gente precisa ser visto pela sociedade como pessoas que ajudam os aflitos. E olha só, que versículo mais louco. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, Ele lhe pagará o seu benefício. Talvez você não tenha entendido, a loucura desse versículo é: aquele que ajuda ao pobre, empresta a Deus, e Deus vai pagar e vai te recompensar muito mais. É você praticar a sua generosidade, porque você vai estar plantando, cuidando de pessoas, e Deus vai estar cuidando de você. Então, primeiro princípio aqui, seja obediente. Segundo, seja generoso. Terceiro, e talvez o mais desconfortável, seja fiel nos dízimos e nas ofertas na casa do Senhor. Malaquias 3:10 fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E uma outra coisa que é muito louca, pode abrir aí, Malaquias 3:10. Estou trazendo só os versículos loucos, que a gente fala assim: como assim? Vou emprestar a Deus? É uma loucura a gente falar isso, mas está na Bíblia. Aqui ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vou abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós a bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. É Deus falando que vai encher o seu cesto, irmão, vai encher os seus recursos, irmão. E por que eu acho muito louco esse versículo? Porque é um versículo, eu acho que é o único talvez na Bíblia, que Deus fala assim: me testa aí. Deus olha para você e fala: faz aí, me testa, me prova, faz prova de mim, para você ver se eu não vou fazer coisas maiores. E por que ele está nesse momento aqui exortando o povo a trazer os recursos? Porque mais na frente, a gente tem, em outro versículo, a gente vê que as pessoas estavam deixando de agradar a Deus com as ofertas, com os sacrifícios.
trazia lá o sacrifício com o olho cego, machucado. Ou seja, estava perdendo a reverência de trazer o sacrifício para a casa do Senhor. Então a gente precisa ser generoso, a gente precisa ajudar as pessoas, a gente precisa planejar, mas a gente precisa ser fiel a Deus nos nossos dízimos e nas nossas ofertas, para que isso possa cada vez mais expandir o reino de Deus. Eu vou te trazer aqui agora alguns exemplos bíblicos também de milagres financeiros. 1 Reis 17, 1 Reis 17, versículo 8. Foi até um dos louvores que a gente louvou. A gente vai ler aqui até o 16. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Ou seja, ele ordenou para uma mulher que mal tinha recurso. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água para que eu beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, eu apanhei 2 gravetos, e eu vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Nossa, duro, hein? E Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e trazemo aqui, e depois fará para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele, a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor ele falava pelo ministério de Elias. Irmãos, aqui é a situação onde uma mulher estava sem recursos financeiros, mas a fé, a obediência, a confiança em Deus fez com que a panela não se acabasse a farinha, que o azeite não faltasse. Eu declaro que em nome de Jesus não vai faltar recurso na sua casa, não vai faltar alimento para os seus filhos, não vai faltar a provisão do Senhor Jesus sobre você e a sua casa. Glória a Deus, esse é o princípio, exemplo bíblico de como a obediência e o passo de fé liberou o milagre de Deus, liberou a abundância de Deus. A gente tem a pesca milagrosa também, aonde Pedro tinha pescado a noite inteira, e de repente Jesus se encontra com ele e fala: volta lá e pesca. Ele fala: não, mas eu já joguei aí, não deu certo. Deus falou: Jesus, volta lá e pesca. E ele jogou a rede sobre o mar, e a rede veio cheia e carregada da provisão de Deus, irmão. De novo, é a obediência. É a obediência e o passo de fé que vai liberar um milagre financeiro sobre a sua vida. É Deus te dar uma direção, por mais desconfortável que ela seja, e você cumprir aquela direção, e você viver aquela direção. Nós falamos aqui hoje sobre a gente cuidar do sobrenatural.
e Deus ele vai agir no sobrenatural. Irmão, seja generoso, obedeça a Deus, seja fiel nos seus recursos. Como o presbítero falou, se você não consegue dizimar e ofertar a Deus, tem algo muito errado no seu natural. Não é nem só o sobrenatural, é o natural que você não está cuidando bem. Você não pode viver, como diz aquela música aí, que ninguém conhece, deixar a vida me levar. Porque se viver dessa forma, de forma sem sabedoria, você vai quebrar a cara, vai viver apertado, vai sofrer, vai ter estresse, vai ter desentendimento. Mas aquele que segue a prosperidade e a sabedoria de Deus, esse vai prosperar. Lucas, como que eu posso viver hoje esse milagre financeiro? Creia que Deus é a sua fonte principal. Prepara aí o restitui para mim. Creia que Deus é a sua fonte principal. Depois, declare palavras de fé sobre você e sobre a sua casa. Declare, Deus vai abrir a porta. Deus vai enviar o recurso. Deus vai dar sabedoria para eu administrar. Não vai faltar o pão nosso de cada dia. Declare palavras proféticas sobre a sua casa, sobre a sua família. Declare palavras de bênção sobre a sua casa. Terceiro, haja com obediência, generosidade e fidelidade a Deus. E espere pelo tempo certo. Às vezes tem milagre que acontece de imediato. Outros vão demorar um pouquinho mais. Mas o de repente de Deus, ele vai chegar na sua vida na hora certa. Você vai olhar para trás e vai falar assim, nossa, de repente aconteceu. Mas é Deus cuidando de você. É Deus abrindo a porta para você. Eu já vivi vários milagres financeiros. De Deus, quando eu fui casar, por exemplo, eu já tinha comigo essa coisa de juntar para o futuro, de poupar para o futuro. Quando eu e a Tainara decidimos casar, eu já comecei a juntar o recurso ali para o nosso casamento. E graças a Deus, mesmo antes de casar, eu já tinha um recurso para a gente conseguir pagar o casamento. E sabe que aconteceu que mesmo eu conseguindo juntar ali o recurso para pagar o casamento, mesmo depois disso, Deus começou a levantar pessoas para nos abençoar. Ele começou a abençoar o meu trabalho, que eu tinha comissões por metas batidas, e mesmo eu tendo planejado ali, Deus levantou recurso novo para eu bancar aquele sonho. E sabe o que eu aprendi ali? Que Deus mostrou para mim, Lucas, mesmo você tendo recurso, eu ainda sou Deus que opera milagres. É o Deus que opera milagres. É Deus que levanta pessoas para te ajudar. Eu lembro uma vez que eu não estava trabalhando há muitos anos, eu era jovem. Eu até queria ir para o retiro, mas eu não tinha dinheiro para ir para o retiro naquela época. E eu falei para minha mãe, não, se for para eu ir para o retiro, Deus vai levantar a pessoa aí e vai abençoar. E assim eu deixei acontecer, confiando em Deus, porque eu não tinha condição. Sabe o que aconteceu? Eu recebi uma mensagem perguntando, Lucas, você vai para o retiro? Eu falei, não vou, porque eu não tenho recurso. Ele falou assim para mim, quanto que você consegue? Eu falei X, ele falou, o resto eu pago. E sabe o que é mais engraçado? Nem do Brasil a pessoa era. Deus levantou a pessoa para me abençoar. Eu declaro que Deus vai levantar pessoas para te abençoar em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E como eu estou falando de loucuras financeiras, tempos se passaram e um dia subiu um jovem lá que estava vendendo bolo para pagar o retiro, e na hora Deus falou assim para mim, Lucas, lembra que eu te abençoei em uma época para pagar o seu retiro? Agora você vai pagar o retiro desse jovem aí. E aí, se fosse você, qual que seria a sua batalha na carne? Exato.
obedece. É confortável? Você vai tirar ali 300, 400 reais da sua renda para abençoar uma pessoa? Uma pessoa que você nem conhece, que nunca fez nada por você. Mas é o princípio de Deus na prática, irmão. É você obedecer a Deus. E é você ser generoso a Deus. E Ele vai abençoar e vai encher os seus celeiros de maneira que não vai ter espaço para você guardar tanto recurso e tanta bênção que Deus vai trazer para você. Receba a bênção de Deus. Se coloque de pé, vamos declarar, vamos louvar o Senhor. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento. Converse com Deus. Converse com Deus. Porque eu sei que às vezes na nossa vida financeira, o inimigo, as situações vai querer trazer confusão. Vai querer trazer desunião. Só que nós precisamos declarar que nós servimos a um Deus que cuida de todas as coisas. Que nós servimos a um Deus que é o dono do ouro e da prata. Feche os seus olhos, vamos adorar o Senhor. E vamos clamar para que Ele possa restituir tudo aquilo que perdido foi.